Você já parou para pensar o que envelhecer sendo uma pessoa LGBTQIAPN+, no Brasil? Envelhecer por si só já é um desafio, mas quando a gente soma isso, o preconceito, a exclusão e o histórico de apagamento das vivências LGBTQIAPN+, a coisa ganha outras camadas. Envelhecer nesse contexto é também um ato político. É lembrar que o orgulho não tem idade. É existir quando tudo ao redor tenta apagar essa existência. Neste ano, o tema da parada LGBTQIAPN+, em São Paulo, uma das maiores do mundo, trouxe o tema Envelhecer LGBT+, Memória, Resistência e o Futuro. O que nos provoca a pensar, que políticas públicas existem ou deveriam existir para garantir dignidade na velhice das pessoas LGBTQIAPN+, em termos da segurança, saúde e a seguridade social? E como essas questões se expressam no Brasil em contextos regionais, como o estado de Mato Grosso. E para a gente poder conversar sobre essas e outras questões, a gente recebe hoje uma convidada muito especial, a professora doutora Bruna Andrade Irineu, pesquisadora da UFMT, uma referência nacional nos estudos sobre homocultura, políticas públicas, gênero e sexualidades. Bruna é formada em Serviço Social pela UFMT, onde também se especializou em Políticas de Segurança Pública e Direitos Humanos, estudando as políticas de segurança pública no combate à homofobia em Mato Grosso. É mestre em Sociologia pela Universidade Federal de Goiás, tendo se dedicado ao estudo da Previdência Social e os direitos LGBT no Brasil, e doutora em Serviço Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde também concluiu o estágio pós-doutoral. Atualmente, Bruna é professora associada do Departamento de Serviço Social da UFMT e professora permanente dos programas de pós-graduação em Política Social e Saúde Coletiva também da UFMT. Ela atualmente coordena o Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre as Relações de Gênero, o NUEPOM, e é fundadora e editora da Revista Brasileira de Estudos da Homocultura. Além disso, é autora de vários artigos científicos de capítulos de livros e de obras completas. E no ano passado, a professora orientou o trabalho de iniciação científica vencedor do Prêmio José de Souza Nogueira, da Pró-Reitoria de Pesquisa da UFMT, na área de Ciências Sociais Aplicadas, que analisou o debate sobre diversidade, equidade e inclusões nas organizações no LinkedIn. O projeto foi desenvolvido pela estudante Bárbara Carias, com bolsa do CNPq. Professora Bruna, seja muito bem-vinda ao Tornar Comum. Parabéns pelo seu currículo. A gente trouxe aqui um pequeno extrato, né, da sua trajetória e a gente queria muito te agradecer por ter aceito esse convite prontamente para participar do podcast. Sim, é uma satisfação ter você aqui no estúdio para essa conversa tão necessária. Bem, professora, conta então para a gente um pouquinho quem é a Bruna fora do currículo Lattes. Olá, pessoal. Primeiro agradecer, Tiago e Maria Rita, pelo convite, o pessoal da Pró-Reitoria de Pesquisa também. Uma alegria estar aqui participando dessa iniciativa tão importante, que é o podcast Tornar Comum, um espaço que eu acredito que vai trazer visibilidade para as nossas pesquisas, que precisam sair para fora dos muros da universidade, ganhar as ruas e ganhar a comunidade em geral. Então, já saúdo vocês pela iniciativa e agradeço o convite. Bem, quem que sou eu fora do Lattes, né? Tem uma frase de muro, né? De mural, que é muito boa, que eu adoro, que é quem não lates não morde, né? Ou quem lates nem sempre morde. Eu sou filha dessa casa, né? Sou prata da casa, eu fiz a graduação aqui na UFMT, em Serviço Social. E aqui eu também comecei minhas pesquisas na iniciação científica, numa época que a gente não trabalhava com esses temas, assim, comumente, né? Com gênero e sexualidade, eram poucos os estudos, poucos os professores e professoras que se dispunham a orientar. E aqui eu também comecei a minha militância. São aí mais de 22 anos de militância e pesquisa, então é meio que indissociável a figura da pessoa física, né, com a pesquisadora e militante, porque quando você se torna ativista e um ativista engajado também no espaço acadêmico, você provavelmente está tratando de experiências da sua vida, então não tem uma coisa não é diferente da outra, né? Mas talvez nem todas as pessoas saibam, quando olham o
meu currículo, né? Que eu adoro gatos, né? Que eu sou uma sapatona super fervorosa, que adora MPB, Marina Lima, Cazuza, Ney Matogrosso. Então, acho que essas informações, elas extrapolam lá, vocês não vão encontrar lá. Maravilha. Bruna, você tem uma trajetória que atravessa o serviço social, a sociologia e a saúde coletiva. Como essas áreas, elas se encontram na sua atuação e o que te levou a mergulhar nos estudos de gênero, sexualidade e políticas públicas para LGBTs? Bem, primeiro, sendo uma pessoa, né, LGBT, isso me interessou lá no início dos anos 2000, porque a gente tinha uma ausência de estudos, né, uma ausência de pesquisas. Então, isso me levou a trazer para o meu espaço de pesquisa os temas da diversidade sexual e da diversidade de gênero. E eu encontrei pessoas que me acolheram nesse processo, como o professor Manuel Mota, professor aposentado aqui da educação, a professora Vera Bertolini, que é professora aposentada do serviço social, professora Maria Aparecida Morgado, que também é aposentada aqui da educação. Foram as primeiras pessoas que, de uma certa forma, abriram portas, né, para os temas que me interessavam e que nem sempre eram vistos, inclusive, como legítimos de serem pesquisados, né? A gente tinha um campo feminista em processo de formação desde os anos 80, mas nem toda a pesquisa que está no campo feminista trata especificamente de sexualidade e de diversidade sexual e diversidade de gênero. Então, ali, a gente tem também um momento em que se nasce a Associação Brasileira de Estudos da Transhomocultura, que na época chamava só Homocultura, né? A ABET, que naquela época era a BE. Então, a gente tem também o nascimento do Programa Brasil Sem Homofobia, em 2004, então, a instituição da primeira política pública específica à população LGBTI. Então, tinha todo um cenário, né, muito interessante, o nascimento da nossa parada aqui em Cuiabá, né, eu tive o prazer de estar lá há algumas semanas atrás. A gente também teve a parada aqui de Cuiabá, né, com o tema Vidas Trans Importam. Então, tinha um cenário muito propício para que esses temas pudessem ultrapassar, né, os desafios da invisibilidade e a gente poder investir nisso. Então, acho que eu fui, né, muito agraciada por esse contexto, né, e construir esse campo, né, construir esse campo especificamente na minha área de serviço social. E a área de serviço social tem uma grande contribuição para todas as outras áreas no que tange os estudos das políticas sociais, né. Caio na saúde coletiva porque, como lésbica, há uma ausência também de estudos e de investimentos em insumos específicos, por exemplo, para proteção sexual no sexo entre mulheres. Então, por conta da necessidade, eu fui caminhando, né, com os meus interesses. No início, eu tinha um interesse muito forte em segurança pública, porque a gente tinha números muito altos de violência e um não reconhecimento das especificidades de violência contra a população LGBTI. Depois eu fui me aproximando do debate da Previdência, que foi, acho que, a primeira área de política que reconheceu o matrimônio, né, o casamento entre pessoas do mesmo sexo, quando ainda nem existia legislação para isso no Brasil. A educação, porque, de uma certa forma, como uma pessoa que viveu a violência escolar, né, LGBT-fóbica, eu entendi que precisava investir nessa frente também. Nós fomos trabalhar com extensão e formação de professores e professoras. Eu passei 9 anos em Tocantins antes de vir para a UFMT, tem 6 anos que eu estou aqui. E assim foi. Né? Foi pela necessidade, né, e a ausência de capacitação de profissionais que atendem na ponta a população. Né? E eu tenho um lugar de privilégio sendo uma mulher cis, branca e de classe média e que ascendeu, né, de certa forma, a essa classe em razão de um concurso público, mas a gente tem uma sensibilidade, né, por ser assistente social, e de entender que a gente precisa que os serviços na ponta, especialmente que cuidam, né, e protegem a população mais empobrecida, precisa estar atento a essas questões para não revitimizar, para não tornar a violência dupla, tripla, né, triplas exclusões. Então, foi isso que me levou para os temas que me interessam. É uma forma, então, o contexto ali auxiliou, a sua vivência como LGBT também propiciou e, de certa forma, abriu um caminho, então. Aqui, isso. Principalmente no estado de Mato Grosso.
a gente tinha um contexto, né? E também sujeitos muito preocupados, porque silenciados por muitos anos, né? Desde os anos 70, nós estamos nos organizando politicamente, né? O Grupo Somos, que é conhecido como o primeiro grupo LGBT na história do movimento, é um grupo do final dos anos 70, né? Então, a gente tem nesse caminho a questão da AIDS, né? Que vai dizimar a nossa população, deixar uma marca de estigma muito forte, e essa trajetória, né, de lutas é também um pouco mobilizadora da trajetória das políticas públicas que atendem essa população. E nós, pesquisadores e pesquisadoras que temos um compromisso ativista, né, a gente também vai entrar nessa mesma trajetória, nesse mesmo percurso, e tentando, de uma certa forma, apagar fogo, né? Apagar os incêndios, né? E, enfim, já são mais de 20 anos de dedicação a esses temas, né? E compartilhando com muitos companheiros e companheiras Brasil afora, mas também aqui companheiros da UFMT que se dedicam a esse tema. Muito legal. Aproveitando que a gente já começou meio que a falar, né, sobre políticas públicas, mas o que você acha que seria mais urgente fazer para poder garantir a dignidade da população LGBT, que é IAPN+, que já vive, né, a terceira idade, e olhando para o futuro, o que a gente pode fazer minimamente para se preparar para acolher essa geração que ainda vai envelhecer, né? A gente tem uma reconfiguração demográfica, né, é importante dizer, que hoje possibilita que a gente tenha um número de pessoas, 60 a mais, né, muito maior do que a gente tinha uma década atrás, 2 décadas atrás, né? Hoje se fala, inclusive, em superidosos, quando a gente pensa aí pessoas de 80, 90 anos, né? Hoje nós temos idosos, pessoas com 60 a mais, cuidando dos superidosos, né? Cuidando dos seus pais e mães que também estão, né, num processo de envelhecimento, né, e uma idade um pouco maior, né? Então, pessoas de 60, 65 anos cuidando de pessoas de 89, 90, 85, né? Então, esse é um ponto importante para a gente pensar questões relacionadas a cuidado, né? A quem cuida de quem cuida, que é um tema que perpassa questões LGBT, né? Também tem relação com a população cis, heterossexual, né? Esse é um ponto. O outro ponto é como nós vamos lidar com um tema que é tão novo para a população LGBTI, uma população que, em parte, não envelheceu porque foi dizimada pela AIDS ou pela violência LGBTI-fóbica, e que agora a gente tem um cenário, né, diferente, onde as pessoas podem envelhecer, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma assimetria socioeconômica muito grande, que atinge toda a população, mas também atinge a população LGBTI, e com certeza, a questão da distribuição socioeconômica é fundamental para oferecer qualquer qualidade mínima de vida, bem-estar para a população. Mas, no caso da população LGBT, a gente tem uma ausência de espaços de acolhimento, né? É muito difícil você encontrar um trabalho nos Centros de Referência de Assistência Social, os CRAS, que fazem um trabalho muito importante com a população idosa brasileira, né, Brasil afora, que tenha um bom acolhimento à população LGBTI. Os chamados lares dos idosos, né, que são espaços entre aspas, né, que eram reconhecidos como espaços de asilamento, eles têm um formato, um modelo muito cis-heteronormativo, né? Além de serem espaços também que sofrem com abandono, com baixo investimento das políticas. Então, a gente tem questões que são amplas da questão do envelhecimento e das políticas de envelhecimento, e a gente tem questões mais específicas da população LGBTI, né? Em alguns países onde essa população tem uma renda, né, socioeconômica alta, você consegue observar iniciativas de casas de envelhecimento coletivas, onde as pessoas têm um certo recurso financeiro e que conseguem aportar e construir para que pessoas LGBTI possam conviver entre si, porque teria, assim, então, hipoteticamente, uma garantia de maior cuidado ou, pelo menos, de uma menor violência LGBTI-fóbica. Mas nós somos um país muito marcado pelas desigualdades socioeconômicas, né? Então, a gente tem uma tensão muito forte hoje dos movimentos para com
o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania para que se faça alguma coisa, né? Por isso o tema da parada é esse, tanto para chamar a atenção da própria comunidade, que muitas vezes é etarista, né? Especialmente quando a gente pensa mercado sexual, os gays, né? Tem um etarismo, né? Isso não acontece só no segmento de gays, mas estou expondo aqui um segmento em específico. O corpo velho, ele perde valor nesse mercado da paquera e do namoro, né? Especialmente em tempos de aplicativo. Então, o tema é também para chamar a atenção da comunidade, mas também para chamar a atenção do Estado no sentido das políticas públicas. É fundamental. A gente tem aí a política para idosos, falta ainda um olhar mais específico, né, para a população LGBT, que é a PN+. Então, você tem estudado as questões da homoafetividade e políticas públicas para a comunidade LGBT há muitos anos, né? Então, como você vê o papel da produção científica nessa preservação e valorização das trajetórias das pessoas da comunidade? Olha, nós somos um país que tem uma produção muito ímpar, muito potente em relação a outros países, né? Eu já dei uma entrevista no Mídia Ninja dizendo exatamente isso, porque quando a gente vai para outros países e conhece outras produções, não é que os outros países não tenham produção qualificada, tem uma produção qualificada, mas nós temos um volume muito grande de produção qualificada, né? Porque nós somos um país enorme e a gente tem algo que é muito especial. Nós temos universidades públicas e a gente precisa defendê-las, inclusive, né? E isso faz com que a gente tenha, com todas as nossas dificuldades e com os cortes orçamentários dos últimos anos, né, com as contrarreformas, ainda assim a gente produz muito na extensão e na pesquisa, né, e também no ensino. Então, eu acho que a gente alçou visibilidades, né, muito importantes nos últimos 20 anos, né, e acho que a gente precisa reconhecer o nosso valor, né, frente à produção mundial. A gente tem fragilidades ainda nas políticas de internacionalização por conta do idioma, né? Não é todo país, todo mundo que lê em português, né? Precisamos ampliar a política de internacionalização para que outras pessoas mais possam ler o que a gente produz, mas o que a gente produz é de muita qualidade. A gente não precisa recorrer a estudos norte-americanos, europeus, porque a gente tem muita coisa boa produzida no Brasil. E falando dessa produção, né, parte dos seus estudos focalizaram, né, e focalizam o estado de Mato Grosso, que não costuma ser o centro das discussões, né, de sexualidade, gênero, um estado que é fortemente conservador nos costumes, né? Conta pra gente como é fazer pesquisa aqui, quais são os desafios e as oportunidades. Uma das coisas que eu acho que limita as nossas produções é que a gente tem um baixo investimento, né, local nas nossas produções, sejam produções de pesquisa ou produções extensionistas. É óbvio que a gente observa que tem um esforço, né, da própria Fundação de Amparo Estadual nos últimos anos em dar mais corpo para a sua política de fomento, que isso é muito bacana, precisa ser lembrado. A gente tem, por parte do CNPq, por parte da CAPES, uma preocupação com a questão das assimetrias geográficas, né, e que, de certa forma, o Centro-Oeste, assim como o Norte e o Nordeste, estão colocados, né, como regiões estratégicas e que, no percentual, né, dos recursos, dos editais, geralmente tem alguma pontuação a mais, né, quando esses projetos vêm das nossas regiões, dessas regiões, mas isso ainda dificulta muito, né? Ainda não é suficiente, porque a gente tem que lidar com esse contexto local, que é um contexto que também não favorece a universidade em si, né? Não coloca a universidade no seu lugar de importância, né? Eventualmente eu vejo assim uma grande preocupação quando se vai, alguns órgãos públicos vão organizar evento, algumas empresas também, e os convidados são sempre de fora, né, de fora do estado. E a gente tem pessoas muito interessantes, né, fazendo pesquisas, estudos, extensão da maior qualidade
que não são tão valorizadas aqui, que poderiam estar compondo essas programações. Esse é um exemplo bobo, né? Mas que acho que fala muito da nossa região. A gente, de certa forma, costuma achar mais interessante o que é de fora do que o que é de dentro, né? E a gente tem muita coisa bacana sendo produzida na UFMT, né? Carecemos, obviamente, de maior investimento, né? A gente padece com os cortes na educação, e a gente padece também por estar numa região onde as nossas discussões, que estão mais centradas no campo das humanidades, da saúde, são talvez não tão interessantes quanto aquelas que estão em outros campos mais próximos da questão que talvez seja central para esse estado, né? A questão agropecuária, agrícola, né? Dos agronegócios, do agrobusiness. Então, é fundamental que a gente consiga tensionar o estado nas suas vias, né, de governo, para que exista simetria entre as áreas, né? Isso também vai ajudar nas pesquisas de gênero, sexualidade, raça, etnia, que estão nesse lugar que nem sempre tem o mesmo olhar, né? Quanto às outras áreas que eu estou mencionando. Perfeito. E você tem aí uma longa trajetória na pesquisa, né? E aí, o que você acha que ainda falta para construir ou transformar essa luta, né? Para que essa luta avance de forma mais justa, plural e antinormativa? E que caminhos você gostaria de ver sendo abertos pelas próximas gerações de pesquisadores e pesquisadoras? A gente tem uma agenda de pesquisa muito urgente, né? Com muitas frentes, né? E a questão do envelhecimento é uma dessas urgências, né? A gente precisa de políticas públicas com orçamento. O Brasil tem um processo de formulação de políticas que é muito referendado internacionalmente. A gente é muito bom em formular políticas, em fazer documentos, em compor diretrizes, mas a gente não tem um investimento sólido, né? Eu acredito que não há políticas públicas sem orçamento. Então, uma das coisas que é fundamental para a gente, né, em qualquer campo que a gente tiver, seja, né, como comunidade, como ativista, como pesquisador, pesquisadora, é entender que nós precisamos disputar o fundo público, disputar o orçamento local, né, e estadual, nacional, né, a partir das instituições, das organizações da sociedade civil, né, e a gente precisa aprender mais sobre isso, conhecer mais esse tema, para que a gente consiga fazer com que essas políticas formuladas e super interessantes que a gente tem desde os anos 2000, com o governo Lula 1, 2, Dilma, consigam se concretizar, né? Um outro limite das políticas está no Pacto Federativo, né? O governo federal nem sempre consegue pactuar com todos os governos, todos os estados, que determinados programas e projetos vão acontecer naqueles estados. Por que isso não acontece com políticas como a saúde, como a assistência social? Porque tem recurso, porque tem orçamento, e os governos locais, estados, municípios, eles não vão abrir mão do recurso. Então, se a gente tem uma empreitada de recursos nessa pactuação federativa, municípios e estados que talvez não sejam tão LGBT-friendly, eles ficam mais tensionados e meio que obrigados a desenvolver essas ações, ainda que com uma fragilidade, mas quando a gente não aporta financeiramente os estados não se sentem obrigados, né? Eles se desobrigam e provavelmente a gente só vai conseguir que estados muito comprometidos com o tema ou da mesma base governista atuem, façam acontecer aquela política. Então, acho que do ponto de vista das políticas, esse é a questão maior. E da agenda de pesquisa, né, é a questão da interdisciplinaridade e da transversalidade em todos os currículos. Né? É fundamental que os estudantes de biologia, que os estudantes de engenharia, que os estudantes de medicina, para além dos estudantes de ciências sociais, comunicação, serviço social, né, que estão e educação, que estão mais próximos desse debate,
tenham nas suas grades curriculares as disciplinas obrigatórias de gênero, raça, etnia e sexualidade. Gênero e sexualidade, diferente do debate étnico-racial, não tem uma lei obrigatória, como tem a lei obrigatória de ensino da história da África, que de uma certa forma tensiona alguns currículos, né, de algumas áreas específicas de licenciatura. Mas gênero e sexualidade não tem esse mesmo aporte legal, né, jurídico legal. Então, a gente fica com uma certa defasagem na formação de várias áreas de conhecimento. Então, é fundamental que os estudantes tensionem, né, e os colegas professores também, e técnicos, tensionem as áreas de formação, os departamentos nos processos de revisão curricular, para que esses temas se tornem temas obrigatórios, né? Porque muitas vezes a gente prefere que seja transversal, mas a transversalidade nem sempre acontece. Acontece se o professor daquele semestre, naquela disciplina, topa fazer esse debate. Então, esse é algo importante, né? Então, em termos de agenda de pesquisa, temas como envelhecimento, né? Quanto luta universitária, pensar que essas disciplinas precisam estar em todos os currículos, inclusive das áreas das exatas, né? E como políticas públicas, a questão do orçamento. Acho que esses são desafios aí com frentes diferentes que nós todos podemos nos hermanar na luta para os próximos anos, né? Sim. E nisso de se juntar, o que você diria para quem está nos ouvindo e tem já um interesse em pesquisar sobre a comunidade LGBT+, mas não sabe muito bem por onde começar? Como se juntar? Hoje a gente tem um lugar muito paradoxal, mas que, se a gente usar bem, é muito interessante, que são as redes sociais, né? Paradoxal porque ela pode nos ajudar, mas ela também tem, né, prejudicado muitas coisas, né? Sido também um espaço de violência. E a gente, com a possibilidade de capilaridade, né, das nossas ações de divulgação, dos movimentos e da universidade, as pessoas acabam podendo acessar, né, os perfis dos grupos de pesquisa e dos grupos de ativismo e de militância, né? Então, sempre um caminho, né, é procurar o contato dessas redes, né? Se você tem um interesse mais no campo ativista, né? Procurar os grupos que são aqui da região, né? Livremente, o IBRAT, né? Para a questão da transmasculinidade, coletivos que estão no vínculo mais partidário, que também existem. E para quem está interessado, né, no campo da pesquisa, é sempre importante procurar alguém da tua área, né? Algum professor, alguma professora que desenvolva esse estudo, ou procurar os grupos de pesquisa que existem, né? Então, um dos caminhos é mapear esses grupos que existem ali no Diretório-Geral de Pesquisa do CNPq, né? Ou então na página da própria Pró-Reitoria, que tem algumas informações, e em busca de pessoas que estejam discutindo coisas próximas do que você está interessado, né? Nós ali no EPOM estamos de portas abertas, né? Sempre temos atividades abertas, temos atividades mais restritas, né? De estudo contínuo, e também estamos nas redes, né? @noepom.fmt é nosso Instagram, e sempre recebemos, né, pedidos, quando tiver uma atividade aberta, eu quero participar, né? Então, a gente tem feito também esse esforço, né, de publicizar nossas atividades, né, aquelas que são abertas, para que as pessoas venham, né, participar. Para quem quer imergir mesmo, né, uma iniciação científica é sempre um excelente caminho, né? Seja ela na forma BIC ou VIC, né? Mas para quem quer aproximação, mas não tem condições de ir para um espaço de iniciação científica, participar dos eventos, das palestras, das atividades, para além daquelas que o seu curso oferece, né? Então, a universidade tem muitas atividades, né? E muitas vezes a gente faz atividades e gasta um recurso, traz gente de fora, e às vezes a gente tem uma plateia muito seletiva, muito pequena, né? Então, ficar de olho também nas divulgações e aproveitar quando um curso diferente do teu faz uma atividade, traz um professor ou uma professora que está pesquisando um tema. Então, vá, prestigie, divulgue para os seus colegas, esteja nas atividades, mesmo que
você não esteja numa iniciação científica voltada para esse tema, porque todos esses conteúdos, eles são muito importantes para a nossa formação, para além da nossa formação curricular, a nossa formação cidadã, né? Provavelmente, pode ser que eu seja dali, estou com 20 anos agora na graduação, dali uns 10 anos eu vou ser pai, vou ser mãe, né? E eu posso me deparar com uma paternidade, uma maternidade LGBTI, né? Ou vou me deparar com meu pai, minha mãe envelhecendo e se descobrindo uma pessoa LGBTI, né? Então, faz parte do processo que a universidade oferece, né, se formar como cidadão, cidadã. Então, não perca a oportunidade de participar daquilo que é ofertado pela universidade, porque é gratuito e é extremamente qualificado, né, e socialmente referenciado. Perfeito, professora. E pra gente ir fechando, Bruna, o que você diria para quem é LGBT e tá tentando viver, resistir, amar e envelhecer nesse país que muitas vezes tenta nos apagar? Se coletivize. Não fique sozinho, sozinha, porque quando a gente está sozinho, a gente tem uma sensação de impotência muito grande, né? As redes sociais, aí o lado ruim, né, das redes, tornaram um espaço da vida cotidiana, um espaço muito solitário, né? E a gente muitas vezes perde horas naquela rede, né, vendo comentários violentos ou tentando se defender de alguns ataques, né, disputando também a informação pública, né, de alguma mídia que você vai lá e discorda, enfim. Esse espaço é muito importante, mas também é importante o espaço face a face, né, cara a cara, presencial. Vá, participe das reuniões dos grupos que acontecem, venha para os eventos da universidade, né, se coletivize, se junte com companheiros e companheiras que te acolhem, que você se sente bem, né? E também desfrute da presencialidade, porque ela é super importante, né? O afeto, o toque. As pesquisas indicam que nós estamos cada vez mais solitários, porque nós estamos cada vez mais submersos nas lógicas digitais. E essas lógicas, elas estão submetidas à lógica do capitalismo de dados, do Vale do Silício, e é um nível de solidão e de individualismo e de selfização que não colabora para a nossa emancipação como sujeitos humanos, né? Então, vamos usá-las, vamos usar as redes, vamos usar os aplicativos, as plataformas, mas com senso crítico, né, a eles, e vamos desfrutar da presencialidade e da coletividade, que eu acho que é um ponto forte para a gente resistir, né? Só coletivamente a gente vai conseguir superar e construir um projeto de um mundo melhor. Isso é muito bonito e muito importante. A gente vai chegando ao fim da nossa conversa, mas antes a gente queria muito abrir o microfone para que você deixasse seu comentário final, dizer para o pessoal que está nos ouvindo como que pode continuar esse assunto com você, onde que eles podem te encontrar, fica à vontade. Bem, no Instagram vocês podem me encontrar com @brunairineu, né? Eu estou sempre por lá compartilhando eventos, oportunidades de chamadas para trabalho, seminário, revistas, e circulando informações que podem interessar não só a comunidade LGBTI+, mas as pessoas que gostam de pesquisa e de produção científica. No EPOM, a gente encontra por @noepom, com M no final, .fmt. Também nossos eventos, nossas atividades estão sempre comunicadas por ali. E o projeto de pesquisa que a gente tem tocado com mais força agora nos últimos anos, que tem apoio do CNPq, que trata das violências contra a população LGBTI e das políticas públicas para essa população na América Latina e Caribe, acabou de ser lançado, né, @LAC, LAC, né? LAC, LGBTI. Só colocar @LACLGBTI e lá a gente tem uma série de informações sobre essa pesquisa que nós estamos desenvolvendo, que tem 3 eixos. Um eixo de memória, né, a importância de combater a violência arquivística e construir memória. Um outro eixo de proteção social, que tem catalogado as políticas públicas de proteção social para essa população em 7 países da América Latina e Caribe. E um último eixo, que é um eixo que eu tenho bastante apreço, que trata da questão da violência algorítmica digital e do extrativismo de dados,
que vai compor um observatório desse tipo de violência, que é um tipo de violência que eu entendo como reatualizada, né? Ela tem algo novo para a gente, do ponto de vista do digital, mas ela, na verdade, ela reatualiza violências que já são sistêmicas contra essa população. Então, @LacLGBTI, é só procurar a gente numa dessas redes, seguir e divulgar também, ajudar a gente a ampliar as vozes, né, que são compartilhadas aí nesses projetos. E eu agradeço aqui a oportunidade também para divulgar o trabalho, difundir as pesquisas e trazer um pouco também da minha história, que eu espero que seja interessante para outras pessoas também se inspirarem e entender que tudo tem um começo. A gente começa na vida acadêmica, a gente começa na graduação, mas depois a gente faz mestrado, faz doutorado, passa no concurso público quando é possível. Quando não é possível, a gente cria a nossa carreira em outros espaços, mas a gente luta junto para que as universidades públicas brasileiras continuem firme e continuem abrindo também concursos para que outras pessoas entrem nessa carreira, né, e façam da universidade um lugar mais popular e mais a cara do Brasil. Nós estamos imensamente gratos pela participação, viu, Bruna? Principalmente pelas trocas, foi muito interessante ter essa conversa com você. E você que nos ouve, se também gostou, então já segue o podcast Tornar Comum para não perder nenhum episódio. E acompanhe a Propesc nas redes sociais, o @ da Propesc é @Propesc_UFMT, você pode acompanhar os nossos conteúdos por lá. Muito obrigado, professora, adorei a nossa conversa aqui, me senti muito contemplado, espero que o pessoal também que está nos ouvindo tenha gostado, já curte, já segue, para não perder nenhum episódio. Porque aqui no Tornar Comum, a gente quer mesmo ouvir quem vive a pesquisa no dia a dia e para que a gente possa, então, refletir como ela impacta a nossa vida. Bom, Tornar Comum é uma iniciativa da Pró-Reitoria de Pesquisa da Universidade Federal de Mato Grosso, por meio do Programa Institucional de Comunicação Pública na Ciência. Esse episódio foi produzido e apresentado por Maria Rita Lima, estudante de jornalismo da UFMT, bolsista do programa Tornar Comum, e por mim, Zena Crepaldi, mestrando do programa de pós-graduação em Comunicação e Poder da UFMT, membro do Tornar Comum. A identidade visual do podcast foi produzida por Márcio Andrade Lima, estudante de Arquitetura e Urbanismo da UFMT, bolsista do Tornar Comum. A produção de conteúdo para as redes sociais foi feita por Daniel Macília Vieira, do programa Menor Aprendiz. Agradecemos à Faculdade de Comunicação e Artes da UFMT, em nome do professor Cristóvão Almeida, por ceder o espaço do estúdio para a gravação. E à Pró-Reitoria de Pesquisa da UFMT, em nome da coordenadora de pesquisa Pamela Craveiro e do Pró-Reitor de Pesquisa Bruno Araújo. Você também pode mandar sugestões de assuntos ou perguntas para o podcast Tornar Comum, por meio do nosso e-mail e mandando um áudio para o nosso WhatsApp, que está na descrição do episódio. Até mais! Até mais, pessoal! Até!